Bom dia. Hoje eu vou tratar de dois assuntos interrelacionados e que a gente sempre toca neles, mas que é bom voltar e tentar deixar um pouquinho mais claro. Mas antes disso, a primeira coisa, segue o canal. Eu estou deixando aqui embaixo dois links. Um deles é para a Enciclopédia, que é uma iniciativa muito legal do Leonardo e do Phil de montar uma enciclopédia com todos os termos de venture capital, tanto para o lado do empreendedor quanto para o lado do investidor, e tentar trazer casos. Acho que é uma iniciativa que vale a pena vocês conhecerem e contribuir lá, botar o seu conteúdo, ajudar a enriquecer cada vez mais esse grande repositório de conteúdo. E um segundo, um dos seguidores do canal acabou fazendo um bot com todo esse conteúdo que a gente já compartilhou aqui. Então agora você pode clicar nesse link aqui abaixo também e fazer a pergunta diretamente. Ele vai responder a você com o conteúdo do canal e possivelmente a fazer o link para o vídeo. Então acho que são duas iniciativas super legais de melhorar a qualidade e organização de conteúdo. Estou super feliz com elas e queria apoiar, então segue aí. E hoje o que a gente vai tratar é o seguinte: esse empreendedor está perguntando como é que funciona o modelo econômico de um fundo de VC, como que a gente pensa os nossos retornos. E o outro me pergunta por que a diluição é meio que dada entre 20% e 25% ali para os rounds de seed série A. Então, vamos começar explicando como é que funciona o business de venture capital. Né? O business de venture capital, para você ser um bom fundo, você tem que retornar 3 vezes o capital em dólar. Para você retornar 3 vezes o capital em dólar, você vai ter que gerar 3,5 vezes o capital investido em exits. Por que isso? Porque tem uma taxa de administração embutida ali. Então imagine o seguinte: eu levantei 100 milhões de dólares, eu vou ter que retornar 300 milhões de dólares para os meus investidores. Na hora que eu retorno esses 300 milhões de dólares, eu vou ter gerado 200 milhões mais a minha taxa de performance de lucro. Né? Como a taxa de performance tipicamente é 20%, para gerar 200 milhões eu tenho que gerar 250 milhões de exits, ou seja, eu preciso de 350 milhões, né? O meu capital mais 250 milhões de lucro para fazer o modelo funcionar. Ou seja, eu levantei 100 milhões, eu tenho que vender 350 milhões de dólares em empresa, tiro a taxa de performance e devolvo 300 milhões de dólares para os investidores, e aí eu sou considerado um bom fundo de early stage. Dado que é esse o modelo, o que acontece? A gente vai pegar aqueles 100 milhões, vai investir em 24 empresas para facilitar a nossa conta. Né? Se eu vou investir em 24 empresas, o que a gente sabe é, num bom portfólio de venture, isso é num bom portfólio de venture, não é na média, você vai ter 30% que você write-offs, então você vai recuperar zero ali. Você tem 30% que vão basicamente retornar o capital que você investiu, então vamos dizer que você é um pouco melhor que a média dos investidores, você não vai investir 30% do capital ali, você vai investir 20%, ou seja, você tem 20 milhões de dólares nessas empresas, que você investiu 20 milhões, retornou 20 milhões. E lembra que você tem que gerar 350 milhões de exits. Então, nessas daqui você investiu 20, recebeu 20, e no outro grupo você investiu 20, recebeu 0, significa que nas que dão certo, que são 8 empresas ou 1/3 do seu portfólio, você tem que retornar 330 milhões de dólares. Como você tem 8 empresas, 330 milhões de dólares vai te dar ali um exit médio na faixa de 40, 50 milhões de dólares por empresa. O que acontece? Para você fazer esses 50 milhões de dólares, 40, 50 milhões de dólares no exit da empresa, você vai pegar o valor total da empresa e multiplicar pela sua participação. E aí que começa a bater na segunda pergunta: por que a diluição média é 20 ou 25? Porque a gente sabe que uma empresa que levanta um série A, ela provavelmente vai levantar um série B, um série C, um série D, ou seja, a participação original ela vai ser diluída em 40, 50, 60% às vezes. Então, se eu entrei com 20%, eu chego ao final dessa jornada com algo entre 10% e 12%. Se a gente conseguir fazer isso,
né, tendo 10% e tendo que gerar 50 milhões de dólares, eu estou fazendo exits acima de 500 milhões de dólares, são exits que funcionam para esse fundo, né, porque eu consigo gerar os 50 milhões por empresa que eu preciso. Eu faço um exit a 500 milhões de dólares, eu tenho 10%, eu fico com 50 milhões de dólares, esse é um cenário satisfatório. Mas isso assume que eu entro com 20. Se eu entrar com menos, se eu entrar com 10, significa que eu vou chegar ao final dessa jornada com 5. Se eu vou chegar ao final da jornada com 5, significa que para gerar 50 milhões de dólares, eu preciso de exit de 1 bilhão de dólares. Ou seja, eu torno exponencialmente mais difícil esse exit, né? E para completar essa discussão toda, a gente vê que a maioria dos fundos não tem 100 milhões de dólares, né? Tem 110, 120, 130, alguns têm 250, outros têm 350 e tem até fundos de 500 milhões de dólares em early stage. O que significa que esses fundos precisam proporcionalmente de exits maiores, mas a outra forma dele mitigar isso, né? Se a gente falou que, entrando com 20%, um exit de 500 milhões funciona para o fundo de 100, para o fundo de 500 você precisaria de exits na casa de 2 bi, entrando com os mesmos 20%. O que esses fundos maiores fazem? Eles não entram com 20, eles vão tentar entrar com mais, 25, 30, eles vão tentar mitigar a diluição participando dos rounds subsequentes, para não sair lá embaixo com 10, 12, sair com 15, 16, 17, porque isso permite a ele que uma saída ali na faixa de 1,5 bilhão, 2 bilhões, ainda seja material como retorno para esse fundo. Não adianta para um fundo de 500 milhões de dólares que tem que retornar 3,5 vezes isso, ou seja, tem que retornar quase 2 bilhões de dólares, fazer um exit de 50 milhões de dólares. Simplesmente a matemática para ele não funciona. Não é material no volume de capital que ele tem que retornar. Então, o que o pessoal faz quando os fundos aumentam é tentar entrar com participações maiores no começo, depois tentar defender essas participações participando das rodadas subsequentes para diminuir o efeito de diluição, e sim olhar para exits maiores. Então é uma combinação dos 3 fatores para fazer essa equação efetivamente funcionar. Por isso que a gente fala, a entrada típica é de 20 a 25, porque se você entra muito abaixo, significa que esse investidor ele tem que estar subscrevendo um exit muito maior. Se ele entra muito acima de 25, ele cria um problema de cap table que torna essa empresa difícil de levantar novos capitais. Então, o mercado acabou chegando numa confluência, que de 20 a 25, talvez uma rodada a 15 se for uma empresa super hot, mas você não consegue muito mais que isso, porque você ou está fazendo underwriting de que essa empresa vai ser um decacórnio, ou você vai tornar inviável novas rodadas de funding. Então é nesse jogo aqui de equilíbrio de participação na saída, na verdade, participação na entrada, diluição que acontece em torno da vida da empresa, participação na saída e tamanho de saída, que os fundos ficam se equilibrando e tentando fazer essa ginástica funcionar. Outro ponto super importante é governança, né, que impacta em parte a diluição. Porque os fundos líderes de rodada, eles querem ser relevantes no seu cap table. Eu não quero fazer todo o trabalho para a sua empresa e ter 2%, 3% dela. Não funciona. Nossa matemática não funciona. Se eu vou trabalhar, eu quero ter uma parte significativa dessa empresa. Então, eles vão te pedir algo entre 15% e 20% de participação, o que deixa espaço, se você for tomar 20% de diluição, 5%, 8% para você trazer um segundo investidor que talvez não seja tão chato para você. Uma das formas de você mitigar a diluição é fazer um único investidor na rodada, porque ele consegue atingir o target de diluição dele
e você não fica sendo diluído pelos fundos menores, pelos fundos que fazem follow-on. Por outro lado, você abre mão de ter mais gente apoiando a sua empresa. Então é sempre um jogo de balanço. O que a gente vê é que a regra dos grandes números acaba se aplicando e o seed e o série A convergem para esse range entre 20 e 25, com algumas exceções um pouquinho acima, raras exceções um pouquinho abaixo, mas isso advém da variável que o fundo precisa ter de participação na sua empresa, no exit dela, para ser material para o fundo. Espero que ajude. Se tiver comentários, manda aqui embaixo, vamos falando.